Elas podem salvar a sua discoteca, facilitar a tua audição ou até mesmo segurar aquela ansiedade até completar alguma discografia. A partir de agora em Altos Plays Greatest Hits. Hoje eu trago então aqui para vocês 10 coletâneas que eu garimpei aqui na minha discoteca, para falar um pouco sobre elas e obviamente a relação que eu tenho com elas e, claro, sempre aquela dica para, se você ficar interessado, poder também descobrir algumas coletâneas ou redescobrir. Algumas que eu vou trazer aqui são mais óbvias, outras nem tão óbvias assim, mas o importante é a gente falar muito sobre essa relação que eu tenho com elas e para que serve, né? Porque às vezes, por exemplo, a gente já tem a discografia completa de um artista e para que ter uma coletânea? Pô, de repente pode facilitar a tua audição, tu não tá afim de ficar trocando de disco toda hora, pega uma boa coletânea que já contempla essa tua audição. Tem outros tipos também, que de repente, mesmo tu tendo a discografia, às vezes saem algumas coletâneas com algo especial e tal, ou então, ainda, e muito importante, serve muitas vezes como uma porta de entrada para tu descobrir um artista e, aos poucos, ir comprando a discografia e tal, então é aquela coisa que também pode segurar aquela ansiedade de tu, preciso ter todos os discos porque eu quero aquela música e tal. Muitas vezes essas coletâneas já podem ir facilitando e contemplando esse tipo de situação, inclusive de ansiedade, como eu disse, né? A primeira que eu vou trazer aqui para vocês já tem muito em relação ao que eu falei antes. É uma banda que eu tenho toda a discografia, mas no caso dessa coletânea, além de ser muito bonita e bacana e tal, para fechar a discografia eu teria que ter ela, porque tem duas músicas que foram lançadas somente nessa discografia, num primeiro momento, depois até saiu em single de 7 polegadas. Estou falando de uma das bandas prediletas da casa, minha banda favorita dos anos 90, certamente. Tá aqui, ó, Supergrass, com a coletânea Supergrass Stand the Best of 1994 a 2004. Essa coletânea aqui com essa capa maravilhosa, né, com os bottoms e tal. Isso aqui saiu então em 2014, né, quando eles completaram então 10 anos da discografia. Deixa eu ir abrindo aqui, porque essa capa realmente é muito legal. E o disco também, como eu já vou mostrar para vocês. Então traz aqui os bottoms, né? E aqui na contracapa o legal é que também tem o nome de cada uma das faixas, então aqui do Supergrass. Deixa eu mostrar também aqui a parte interna. É um disco de 10 polegadas que eu já vou trazer para vocês. Então tá aqui, tem todos os detalhes e aqui fala de cada um dos álbuns que aparece nessa coletânea, que são o primeiro, né, o I Should Coco, de 1995, In It For A Money, de 97, o X-Ray, de 1999, e o Life on Other Planets, de 2002. Então traz aqui, além dessas polaroids, fotinhas bacanas dele, então traz o detalhe de cada um dos álbuns que esta coletânea está contemplando. Então aqui Supergrass Stand, uma ótima coletânea, por sinal, e como eu falei, um diferencial, né, que daí é aquela coisa de colecionismo, provavelmente, né, que para completar a coleção, eu tenho toda a discografia, e lançaram essa coletânea ainda com duas faixas bônus, que é a Kiss of Life e a Bullet, que depois acabou saindo num compacto, né, de 7 polegadas. E outro lance super bacana, assim, que também, né, atiçou o meu desejo de ter, então pegar os discos aqui, é uma coletânea dupla, né, disco duplo, que tem aqui o disco 1, então eles vêm com esse encarte aqui, com algumas informações, agradecimentos, as faixas, e olha que bacana que é o Play transparente em 10 polegadas, aqui, label e tal, super bonito, uma qualidade de som impressionante aqui nesse 10 polegadas. Aqui o outro label. Vou mostrar aqui também o outro disco, é igual assim, mas é super bonito, né? Não é sempre que eu posso estar mostrando isso. Também aqui, agradecimentos, ficha técnica, a relação das faixas aqui, e também aqui o disco 2 com o lado C e D, também transparente. Então uma super coletânea do Supergrass, então contemplando aí os 4 primeiros discos do Supergrass. Super recomendo isso aqui, se tu quer de repente já ter uma boa ideia do que esses carinhas aprontaram então
no início dos anos 90, né, de 1994 a 2004, tem esse disco aqui, então essa coletânea com 21 clássicos, né, tem aqui a relação de alguma das faixas, e como eu falei, é super bonita e caprichada, aqui cada música, né, em cada um desses bottoms é uma das músicas. Então tá aqui a primeira super coletânea que eu estou trazendo aqui para vocês, nesse passeio pelos greatest hits da discoteca do Altos Plays. Começamos com Supergrass, porque Supergrass is 10. Um tipo de coletânea que vale muito a pena tu ter na tua coleção são de artistas ou bandas onde os álbuns são muito difíceis de encontrar, ou como é no caso dessa que eu vou mostrar aqui para vocês, e também de uma outra aqui na sequência, que são bandas e artistas que têm basicamente sua carreira muito focada no lançamento de compactos, então lançam LPs, então com uma compilação de compactos que saíram e tal, e o que eu vou trazer para vocês aqui é um clássico absoluto da história do rock and roll, The Coasters, com Greatest Hits, lançado em 1959. Isso aqui é uma coletânea, então, de 1959. Claro, que é uma reedição que saiu em 1968, dessa banda, então, pioneira no rock and roll, banda de Los Angeles, na Califórnia, começou a carreira na metade dos anos 50, em 1955. Deixa eu ir mostrando aqui também aqui essa capa, estão ali todos os belezões, eu adoro essa banda com todas as minhas forças. E aqui a contracapa, que também é super interessante, porque também tem isso, né? Essas coletâneas, algumas trazem também já um super histórico da banda, então tu, além de poder ter alguma das faixas e tal, tu também já recebe ali de bandeja toda a história da banda, tá aqui a relação das faixas, essa banda então super importante, teve grandes sucessos nos anos 50, assim como Poison Ivy, Searching, Young Blood e muitos outros. É uma banda que, por exemplo, os Beatles, principalmente na fase de Hamburgo, tocavam muitas canções, né, nos bailes que eles faziam em Hamburgo. Tinha lá, por exemplo, Searching, eles tocavam e tal, até Poison Ivy também, se eu não me engano, mas enfim, uma banda então dos anos 50, e como eu disse, é uma coletânea super boa, até pelo lance de que a maioria dos lançamentos, eles não tem muitos álbuns oficiais lançados, eles vêm de uma época, principalmente ali dos anos 50, onde tinha muito mais uma tradição de lançar compactos, então fizeram essa coletânea. Tu vê que os caras começaram em 55 e lá em 1959 já lançaram então esse LP com os Greatest Hits. É super raro de achar, esse aqui é uma edição de 1968, deixa eu mostrar aqui para vocês o label, que saiu pela ATCO, ou Atco, né? Então tá aqui, essa coletânea então lançada em 1968, isso aqui é uma edição americana, bem difícil de achar, mas fica a dica aí para tu poder escutar os The Coasters ou até vir a conhecer pioneiros, como eu falei, do rock and roll. Tem uma levada, eles vêm um pouco ainda daquela tradição do doo-wop junto com o rock and roll, então é aquele primeiro caldeirão da primeira metade então dos anos 50, do rock and roll, com esse clássico então trazendo os greatest hits dos fabulosos The Coasters. Uma das coletâneas que eu mais gosto na minha discoteca e que realmente com uma certa frequência eu escuto ela, tô trazendo para vocês aqui essa coletânea do Electric Light Orchestra com Elo's Greatest Hits, lançada em 1979, dessa super banda. Essa capa também é super bonita, legal também das coletâneas, capas bonitas geralmente, tal, diferentonas. Isso aqui, então a capa, e aqui a contracapa do Electric Light Orchestra. E o legal dessa aqui é realmente, para mim, pelo menos, funciona dessa forma. Essa aqui é um dos casos de segurar a ansiedade. Assim, eu não tenho toda a discografia da banda ainda, né? Eu tenho uns 2 ou 3 álbuns oficiais e tal. E de certa forma não, com certeza, essa super coletânea aqui já facilita e segura, assim, tipo, eu não tenho pressa em completar ainda a discografia do Electric Light Orchestra. Claro que um dia eu ainda espero completar, mas essa coletânea aqui de 1979 super já faz a mão, assim, para as minhas audições, porque realmente tem as melhores, coletânea, né, sempre as melhores, às vezes nem sempre, né, mas no caso isso aqui realmente traz um super apanhado da fase, principalmente dos anos 70, né, ainda fica de fora alguns
bons discos da década de 80, do Electric Light Orchestra, mas aqui tem o melhor que eles fizeram ali na década de 70. Deixa eu mostrar também o label, que é super bonito aqui. Tá aqui então, do Electric Light Orchestra, lançado pela Jet Records, né, distribuído pela CBS norte-americana. Isso aqui é uma coletânea, uma edição americana, mas saiu aqui no Brasil. Essa mesma coletânea saiu em 1979 aqui no Brasil, então fica aí também a dica de poder encontrar no garimpo, né? Deixa eu pegar aqui também a parte interna, aqui onde vem o disco, tem a fotinha das belezas ali. Legal, aqui também vem todas as letras que estão nessa coletânea aqui. Uma coletânea relativamente fácil de encontrar e ainda acredito que, pelo menos a edição nacional, tu encontra por um bom preço ainda aqui. Pô, e traz só pedradas do Electric Light Orchestra, assim, Evil Woman, Can't Get Out of My Head, Showdown, Turn to Stone, tem ainda a linda e maravilhosa, uma das músicas mais lindas de todos os tempos, Mr. Blue Sky, Strange Magic, enfim, tá aqui uma super coletânea. Também funciona e muito bem para tu conhecer a banda, né? Porque aqui realmente eles fizeram uma ótima seleção da discografia, como eu falei, principalmente dos anos 70, né? Ela vai até 79, eles têm ainda alguns bons discos lançados nos anos 80, mas tá aqui Electric Light Orchestra. Se tu quer conhecer, enfim, uma forma mais variada, assim, de tu poder ter acesso às canções, né? As músicas do Electric Light Orchestra, fica aqui então essa super recomendação de uma ótima coletânea. E como eu falei, eu escuto com uma certa frequência, assim, aquela coletânea que eu coloco no prato e fico pela casa fazendo alguma coisa e tal, ou então simplesmente escutando. Tá aqui então Electric Light Orchestra. Um tipo de coletânea super interessante de ter é também quando as bandas ou os artistas fazem um recorte específico da sua obra, né? Que é o caso dessa que eu trago para vocês aqui, dos The Byrds. Byrds Play Dylan, lançado em 1979, né? Os The Byrds ali, famosíssimos, principalmente nos anos 60, e também super característico da trajetória da banda foram as interpretações que eles fizeram das canções do Bob Dylan. E o legal dessa coletânea é exatamente isso, eles fizeram um recorte específico, trazendo a maioria, né, das canções que eles gravaram, então, de autoria do Bob Dylan, em diferentes fases. Isso que é legal aqui, então tu tem um panorama super completo da produção dos Byrds em cima da obra do Bob Dylan. E o legal também, nessa coletânea, eles trazem aqui nessa árvore, não sei se vai dar para enxergar direitinho, mas mostra também a formação, né, da banda nesses diferentes momentos, né? Porque essa coletânea aqui contempla então obras, por exemplo, do Turn Turn Turn, Mr. Tambourine Man, também do álbum Younger Than Yesterday, Ballad of Easy Rider, tem ainda Sweetheart of Rodeo. Então eles pegam realmente as músicas do Bob Dylan ao longo da trajetória da banda e das diferentes formações que eles tiveram, né? Então isso aqui contempla até historicamente, assim, da própria trajetória da banda, e o legal é que tu vai também, de alguma maneira, sacando ali como que eles vão também evoluindo na maneira como eles interpretam as canções, inclusive até pelas diferentes formações. Tem a fase mais country, então eles pegam por essa pegada, vem a fase dos anos 70, um pouco mais pesada, enfim, é uma super coletânea, super fácil de achar. Deixa eu mostrar aqui o disco para vocês. Essa aqui é uma edição nacional pela Discos CBS, saiu aqui no Brasil, saiu no mundo inteiro em 1979, é super fácil de encontrar, não é para ser um preço muito caro. Se estiverem cobrando caro para essa coletânea, xinga o vendedor. Não xinga sim, porque isso aqui é uma coletânea super comum, teve várias tiragens, então não tem por que ela estar num preço caro, e eu com certa frequência vejo ela nos garimpos e tal. E também é o caso, Byrds, eu tenho quase toda a discografia deles completa, mas esse aqui também é um tipo de audição bem específica, assim, quando quero ouvir só as músicas dos Byrds tocando Dylan, já tem aqui então tudo prontinho, trazendo então de diferentes álbuns da banda. Então pega desde o comecinho até os anos 70, assim, até o começo dos anos 70, músicas do Bob Dylan que eles fizeram versões, e sempre versões maravilhosas. Eu sou muito fã
das versões dos Byrds para as músicas do Bob Dylan, e também então fica aqui uma ótima fonte de estudo também, tipo, cara, eu quero me concentrar apenas nas versões do Bob Dylan feitas pelos Byrds. Tá aqui então uma ótima coletânea, como eu falei, super fácil de achar, saiu aqui no Brasil, saiu no mundo inteiro, tá direto nos garimpos, sebos, feiras e tal. Fica a dica aí, então, se achar ela realmente por um preço acessível, costuma ser por um preço bom, né? Se bem que nesses tempos loucos, assim, essas variações de preço nos LPs tá uma coisa muito louca e tal, nem sei mais se isso aqui é barato ou não, mas quando eu peguei era ridiculamente barato, e também peguei por isso, né? Se eu tô afim de escutar os Byrds tocando Dylan, quero ter um apanhado geral, também tá aqui uma super fonte de estudos dos Byrds tocando, então, Robert Zimmerman, Bob Dylan e Byrds. E como eu já falei, né, alguns dos atrativos nessas coletâneas das bandas também são as capas diferentonas e bacanas, e, enfim, para colecionador é um fetiche praticamente poder ter essas coletâneas, às vezes pelo repertório e pela capa também, e é o caso dessa que eu trago para vocês aqui, dos The Kinks, Sunny Afternoon, lançada em 1967, essa aqui é a versão original britânica, lançada então em 1967, essa capa maravilhosa, e o legal é que essa aqui também, muito louco, fui pesquisar, saiu no Brasil também, no mesmo ano, saiu no mundo inteiro essa coletânea, então aqui, dos Kinks, lançada em 1967, com essa capa que eu sou apaixonado. Aqui a contracapa que traz a relação das faixas, então essa aqui é uma pressagem britânica, deixa eu mostrar o disco para vocês, tem um label bem bacana também. Tá aqui o label da Marble Art, né? Um label lá, sublabel da Pi Records, né? Que era a gravadora, o label oficial dos Kinks. Um label britânico de Londres mesmo, Marble Art. Isso aqui então é a prensagem original de 1967, britânica, em edição mono também. O legal é que também tem, às vezes tem isso, né? As coletâneas podem, principalmente dessa turma dos anos 60, algumas edições especiais só em estéreo, outras só em mono e tal. E aqui tá uma então dos Kinks, que traz então o legal dessa aqui também, contempla e também serve também como uma porta de entrada para tu conhecer os Kinks, assim, porque é super boa a coletânea. Pega eles então de 64 a 1967, com grandes hits deles ali, algumas até um pouco lado B. A gente tem aqui, obviamente, Sunny Afternoon, I Need You, See My Friends, Big Black Smoke, Louie Louie, Dedicated Flower of Fashion, tem ainda Such a Shame, I'm Not Like Everybody Else, Dead End Streets, enfim, uma ótima coletânea que pega então, digamos assim, a primeira fase dos Kinks, né? Aquela fase ali mod, entrando também um pouco na psicodelia e tal. Então pega os Kinks de 64, 65, 66 e 67. Eu nunca vi essa edição nacional, mas saiu sim no Brasil e tal. Essa aqui eu peguei lá fora por um preço super bacana, então também tem isso, né? Você tá numa viagem com pouca grana e tal, e quer trazer alguma lembrança. Isso aqui é a melhor lembrança que eu trouxe da minha primeira viagem para a Inglaterra. Eu não podia viajar e não trazer One of the Kinks, because I'm one of the Kinks. Então tá aqui essa super coletânea, então, contemplando então as gravações 64, 65, 66 e 67, também funciona muito bem para tu conhecer essa primeira fase, então, dos Kinks. E essa capa de novo, né, gente? Que coisa mais linda e bacana essa foto aqui. Então fica mais uma dica aí, porque realmente, se tu encontrar aqui no Brasil a versão original, vai lá e pega, nem que seja para ter na sua coleção de Kinks essa capa linda e maravilhosa. E o som é absurdamente muito bom, a qualidade então dessa prensagem aqui do Marble Art, esse selo então lá de Londres, trazendo então The Kinks. Dos discos que eu estou trazendo aqui, o que eu vou mostrar agora para vocês talvez seja o mais difícil de encontrar, enfim, não é tão fácil assim. É uma coletânea que não faz muito tempo que eu consegui, que eu encontrei assim por acaso num sebo e tal. Estou falando desse aqui, do grande mestre Charly Garcia, com a coletânea Lo Mejor, lançada em 1982, desse grande mestre do rock e do pop argentino, o doidão Charly Garcia. Uma coletânea super interessante, bem diferentona.
Faz pouco tempo que eu tô com ela, ainda tô precisando, inclusive, ainda fazer uma limpeza na capa e no disco. Mas está aqui, então, uma coletânea que saiu somente por isso que ela talvez seja difícil de encontrar. Eu tive a sorte, né, de encontrar aqui em Porto Alegre, talvez pela proximidade com Argentina, Uruguai e tal. Não sei se no resto do Brasil talvez seja tão fácil de encontrar, mas essa coletânea, então, lançada em 1982, saiu somente na Argentina, Uruguai e também na Colômbia, produzida pelo grande produtor e malucão, o Billy Blonde. Ele fez então essa coletânea. Deixa eu mostrar o label para você, só o label já valeria a coletânea. Olha que coisa mais linda que é este label aqui, lançado pela Sazan Records, né, que era uma gravadora do próprio Billy Blonde. Billy Blonde foi um dos grandes produtores e agitadores culturais na Argentina. Tá aqui precisando de uma faxina esse disco, não deu tempo ainda, mas já quis trazer aqui para vocês com esse label que eu achei genial. Aliás, os labels argentinos originais são muito bacanas. E o interessante dessa coletânea aqui, ela então foi lançada em 1982 e o repertório, na verdade, ele traz muito da produção do Charly Garcia nos anos 70, então não chega a pegar ainda a discografia solo dele. Então aqui a gente vai encontrar músicas do Seru Hiran, né, também algumas coisas do Sui Generis e tal. Então também é uma super seleção de músicas que faz um apanhado dessas várias bandas e várias formações que o Charly Garcia passou ainda nos anos 70, e acaba sendo também uma maneira de tu conhecer essas bandas, como Sui Generis, né, como o Seru Hiran. Tem uma ou duas, se eu não me engano, aí, que pega de uma coisa mais obscura, assim, uma jam session, só do Charly Garcia, que não tem, enfim, não tem muita informação, só tem a relação das faixas aqui e tal, mas pelo que eu conferi, assim, das faixas que eu tenho, porque eu tenho os álbuns originais do Seru Hiran, também do Sui Generis e tal, é o que contempla, então, nessa coletânea. Não chega a pegar a fase do Charly Garcia, obviamente, dos anos 80, né, já que isso aqui foi lançado em 1982, e como eu disse, ela é, enfim, eu nunca tinha visto, achei super de barbada num sebo aqui em Porto Alegre. Acredito que não seja muito fácil de encontrar no resto do país, como eu falei aqui, às vezes a gente tem essa vantagem aqui em Porto Alegre de ter acesso a alguns álbuns que foram lançados só na Argentina ou no Uruguai e tal, que é o caso desse aqui, então, que saiu então somente na Argentina, Colômbia e Uruguai. Uma coletânea muito boa, pega então grandes momentos ali, tem Los Sobreviventes, Etileda, El Fantasma de Canterville, Voy a Mil, tem também a linda San Francisco y el Lobo. Então também está aqui uma super coletânea bacana e rara de encontrar, mas também, enfim, legal trazer aqui para vocês também como algo um pouco diferente e inusitado, e também, né, de novo, com um label, com um gnomo muito louco ali, como é o próprio Charly Garcia e o Billy Blonde, né, que foi o produtor dessa coletânea, então, lançada em 1982 pelo selo Sazan Records. Charly Garcia, El Aguante. Aqui é bem o caso do tipo de coletânea que eu escuto quando até de certa preguiça, assim, eu tenho de novo, também tenho os álbuns completos, a discografia completa desses artistas, mas às vezes pego a coletânea para já ouvir as faixas variadas de diferentes álbuns. Estou falando da dupla favorita da casa aqui, o Crosby e Nash com The Best of David Crosby e Graham Nash, lançada em 1978. Uma ótima coletânea. Enfim, com essa dupla aqui, eu já disse em outros vídeos, não tem erro. A discografia só da dupla ali já é sensacional. E essa capa, não sei se dá para identificar que ela vem com um relevo e tal, super caprichado. Isso aqui é uma edição americana, aqui trazendo então também ficha completa, super completa, por sinal, que traz além da relação, né, das músicas, quem toca em cada uma das faixas. A gente já sabe, né, que nos discos da dupla, assim, tem sempre excelentes músicos, né, além deles, toda a turminha ali dos Crosby, Stills, Nash Youngs e o entorno dessa turma sempre aparece. O legal dessa coletânea, deixa eu pegar, antes de já mostrar aqui para vocês o label, né, que saiu pela ABC Records norte-americana. Tá aqui o label. Deixa eu mostrar também aqui
parte interna que vem dentro do disco, uma fotinha dos dois muito loucos no meio do matagal ali. Então tá o Crosby e Nash, e do outro lado não estão mais. Então tá aqui, ó, Crosby e Nash. O bacana disso aqui, então, que pega ali, deixa eu ver direitinho aqui para vocês. Ele vai pegar as músicas do Wind on the Water, de 1975, do Graham Nash, David Crosby, de 72, o Wild Tales, que é do disco solo legal também dessa coletânea, que ela traz algumas faixas dos álbuns solo, tanto do David Crosby como também do Graham Nash. Então vai ter também faixas do If I Could Only Remember My Name, do David Crosby, tem também do Songs for Beginners, de 1971, se eu não me engano, do Graham Nash. Então o bacana é isso, é uma coletânea, para mim facilita muito, assim, eu adoro realmente, eu faço isso também, obviamente, escuto os álbuns na íntegra e tal, mas às vezes eu quero ouvir um pouco de cada um e tal, e o legal então aqui, nessa coletânea do Crosby e do Nash, é que além de trazer algumas faixas dos álbuns deles em dupla, traz ainda um apanhado de uma ou duas faixas também dos discos solo do Graham Nash e David Crosby. Então, nessa belíssima coletânea, não tenho certeza, mas acho que ela saiu também no Brasil, realmente não tenho essa informação agora aqui, mas também foi uma coletânea que eu encontrei já faz muito tempo e foi muito nesse clima, assim, tipo, cara, tava super de barbada e pensei muito nisso, assim, cara, eu adoro ouvir os álbuns e tal, mas tem vezes que realmente a gente tá afim de, cara, quero escutar os hits, quero escutar, ou pelo menos o que eles selecionaram como hits e tal, então essa coletânea super contempla, e também fica a dica, também para quem não conhece ainda a obra, tanto solo como em dupla, né, do Crosby e do Nash, tá aqui uma super porta de entrada para tu entrar nesse mundo onde você nunca mais vai sair do Crosby e Nash, então nessa super coletânea, neste Best Of, lançado então em 1978, David Crosby e Graham Nash. Temos também aquele tipo de coletânea que, no meu caso, e o exemplo que eu vou trazer para vocês agora, já contempla o que eu gostaria de ter do artista. Eu estou falando dessa coletânea super boa aqui do Clarence Carter, Slip Away, The Ultimate Clarence Carter, de 1966 a 1971. Clarence Carter, um grande cantor de soul music, de rhythm and blues e tal. Deixa eu mostrar aqui, um cantor cego, por sinal, com um vozeirão super grave e tal. Essa capa super bonita, essa edição aqui é muito caprichada. É um álbum duplo que traz tudo isso aqui de faixas e também é muito naquele clima de outros tipos de coletânea, principalmente dessa turma da Black Music e do Rhythm and Blues, que pega ali anos 60 até o comecinho também dos anos 70, isso aqui então vai de 66 a 1971, que são artistas que daqui a pouco eles têm muito mais a obra deles em compactos e tal, então acaba saindo algumas coletâneas. Ele tem álbuns também, deixa eu mostrar a parte interna, que traz muito isso que eu estou falando, que mostra, então, maioria, olha que lindo, traz músicas de compactos e grandes sucessos também. Ele também lançou álbuns, então aqui é bem o caso de um artista que eu adoro, super, super fã dele, assim, mas eu não tenho a necessidade de ter os discos, os álbuns oficiais e tal. Uma boa coletânea, como é o caso dessa aqui, num álbum duplo, deixa eu pegar um deles aqui para mostrar para vocês. Não tem encarte nem nada, mas, pô, aqui dentro já tem um ótimo texto, assim, contemplando a história dele, a história das gravações, vem as fotinhos dos compactos ali, de onde foram tirados para esta coletânea, então. E o legal é isso, assim, porque, cara, um artista que eu gosto muito, não tenho a necessidade, assim, que eu tenho com outros, né, aquela coisa mais de colecionismo, assim, preciso ter os discos, todos os álbuns do Clarence Carter. Não, aqui tem uma coletânea dupla com um monte de música que já super contempla, deixa eu mostrar aqui o label para vocês, do Clarence Carter, aqui. O label, então, esse aqui que saiu pela Fame Records e a Kent Soul, uma edição britânica. Isso aqui foi editado em 2014. E, pô, o Clarence Carter, ele vem daquela turma, inclusive, muitas das faixas que vai encontrar nesse LP duplo
é da turma que gravava, por exemplo, no famoso estúdio do Alabama, do Muscle Shoals. Inclusive, né, daí tu já pega ali toda aquela turma, incluindo o Duane Allman, né, que era um dos músicos de estúdios na época, e tem aqui, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui qual é a faixa que tem com o Duane Allman, tem a The Road of Love, então, com o Duane Allman no slide guitar e tal, então ele é daquela turma, um grande cantor, ele tem uma voz mais aveludada, super grave e tal, e eu sou muito fã de R&B, soul music, black music desse período e tal, então tá aqui um exemplo super prático, assim, tipo, cara, eu não tinha necessidade de ter os álbuns inteiros dele, e esse aqui é exatamente o caso do tipo de coletânea que para mim já serve, eu não preciso ter mais nada do Clarence Carter. Nunca diga isso, vai que um dia eu passo e acho um play, né? Isso sempre pode acontecer. Mas enfim, até o momento não precisei mais nada do Clarence Carter, acho que já contempla direitinho aqui, então também tu já tem acesso a boa parte da obra do Clarence Carter. Então a gente pega aqui de 1966 a 1971, Clarence Carter. E aí tu pensa, né, tipo, man, como é que vamos fazer uma coletânea de rock progressivo com aquelas faixas longas e tal, não sei o quê. Temos também, da maior delas, falando dessa coletânea aqui do Yes, Yes Classics, lançada em 1981, também uma coletânea que saiu no mundo inteiro, super fácil de encontrar, e, pô, Yes e suas capas, né, essa capa aqui do Roger Dean, só tem aqui, então também eu que sou um Yes Maniac, precisava ter essa coletânea. Tem, Yes é uma das bandas que tem também outras coletâneas e tal, eles fazem uma mistura bacana assim nas coleções, tem os Yes Classic, Yes Shows, coisas só ao vivo, coisas só de estúdio. E essa coletânea aqui de 1981 é muito legal, não só pela capa e contracapa, que eu já mostro aqui para vocês também, que a contracapa, ela pega um período do Yes onde depois, né, é uma fase assim, digamos que eles estão meio não, estão bem parados, né, eles lançam o drama e até vira a nova fase do Yes ali com uma outra formação, eles meio que ficam num limbo e acabam soltando essa coletânea aqui que eu tenho. Também não é difícil de encontrar uma coletânea que a gente acha aí em alguns balaios da vida e tal, super recomendo, sai também pela Atlantic Records, né, o label do Yes, é uma coletânea oficial na discografia. E o que a gente encontra aqui, além disso, tem um detalhe que traz nas informações aqui, né, ela foi uma coletânea que foi com as músicas escolhidas pelo próprio Chris Squire, né, então tem gente, não é aquela coletânea de gravadora e tal, que tipo, deixa lá e vai lá e lança e tal, não, tem o olhar, né, e as escolhas do integrante da banda, um dos principais, né, o Chris Squire, baixista. Então traz aqui, por exemplo, e o legal é que daí eles trazem a relação nas faixas, de onde veio, de cada álbum, né, então aqui tu vai encontrar, por exemplo, músicas do Fragile, né, do Going for the One, também do Yes Album, também vai encontrar algumas músicas também do Close to the Edge e tal. Então eles pegam, claro, eles não chegam a pegar aquelas suítes super longas, o que é legal também, porque também é uma forma de quem não tem toda a obra, ou então, enfim, também funciona como aquela, na linha Coletâneas de Preguiçoso Lúcio, assim, querendo, tipo, quero ouvir faixas diferentes do Yes, porque também é uma banda que eu tenho toda a discografia, porque é uma das minhas bandas prediletas. Então aqui eles trazem Heart of the Sunrise, Wonder Stories, Yours is No Disgrace, tem ainda Starship Trooper, Long Distance Runaround, tem The Fish e And You and I, então nessa edição super bacana, e ela tem ainda um bônus track muito legal, que também de algumas bandas faziam isso, principalmente ali nos anos 70 e tal. Essa daqui, deixa eu pegar aqui dentro para mostrar para vocês, traz ainda um compacto como bonus track, né? Porque, tipo, cara, é um disco simples e do Yes, músicas longas e tal. Eles não se aguentaram e botaram junto na coletânea, né? Se tu acha a versão original dela, vem com esse compacto aqui da Atlantic, também com um selo diferenciado, selo branco, né? Como se fosse um promo copy e tal. E traz aqui o bacana e diferente é que são duas versões que só saíram nesse compacto, versões ao vivo de I've Seen All Good People, num lado, e no outro lado,
Roundabout, então em versões ao vivo. Então o bacana é isso, essa coletânea, além de ser super bonita e uma seleção muito boa de faixas do Yes, tem esse super diferencial aqui para quem é colecionador e fã do Yes e tal. Ela traz ainda encartado um compacto com duas raridades, né? Só tem nesse compacto aqui duas versões, então uma versão de Runabout ao vivo e outra versão também ao vivo de I've Seen All Good People do magnífico Yes. Então tá aqui também uma super coletânea, se eu não me engano também saiu no Brasil, e não sei se no Brasil saiu com esse compacto, né? Essa aqui é uma versão original americana de 1981, mas fica a dica aí também com uma belíssima coletânea do Yes. Para finalizar, eu trago uma coletânea que, como eu já falei aqui no vídeo, às vezes algumas coletâneas podem servir muito bem como uma porta de entrada, né, para tu ir vasculhando e descobrindo a discografia de algum artista, ou que tu passe a ser um apaixonado por eles. E foi exatamente o que aconteceu quando eu encontrei essa coletânea aqui. Free, Best of Free, lançada em 1972. Essa banda aqui, que hoje em dia é uma das minhas bandas prediletas, mas quando eu encontrei essa coletânea, isso já faz muito tempo, sei lá, mais de 10 anos que eu tenho, muito mais de 10 anos, na verdade, que eu tenho essa coletânea, que eu encontrei, na época, eu não conhecia a banda ainda, mas já tinha boas referências, sabia que eu ia gostar pela turma que está reunida, pela época e tal, nessa banda ali do final dos anos 60, começo dos anos 70, e fui lá, encontrei essa coletânea, uma edição americana, com um som incrível, a qualidade de som, e é bem o caso, depois que eu escutei essa coletânea, eu disse, cara, eu preciso, daí entra com essas loucuras, né? Aí eu pensei, cara, eu tenho que ir atrás dos álbuns oficiais, porque é muito bom. Então, realmente, tem muita coletânea que acende aquela luzinha, né? Ou aquele diabinho no teu ombro, assim, compre a discografia, compre a discografia. Foi exatamente o que aconteceu aqui com o Free. Ainda não completei a discografia, então já, né, eu tenho já boa parte da discografia deles. Não é uma banda que tem muitos discos e tal, mas, enfim, tem acho que 5 ou 6 álbuns de estúdio, alguma coisa ao vivo também e tal. Então eles têm essa coletânea aqui que saiu em 1972 pela AM Records, né? A banda que também, acho que ela termina por essa época, em 72 ou 73, e aqui então contempla boa parte, né, da carreira deles. Tem ali músicas do... Deixa eu ver aqui para falar direitinho para vocês. Tem músicas do Tons of Sobs, do Free, do Fire and Water, do Highway. Tem também o Free at Last e o Free Live. Então aqui faz um ótimo apanhado. E como eu falei para vocês, foi o que me fisgou. Claro, eu já tinha uma ideia, já sabia o que era a banda e tal, mas não tinha nada deles na minha discoteca. E então, há muito tempo atrás, caiu nas minhas mãos, assim, num garimpo, essa coletânea aqui, essa edição americana, super boa e tal, que realmente faz um ótimo apanhado e me fisgou na hora. A partir de então, virei um super fã do Free e tenho, aos poucos, procurado os outros discos, os álbuns oficiais, tem uns 3 ou 4 e tal. Não falta muito, mas também não tenho tanta pressa assim. Essa coletânea aqui é muito boa. Daqui a pouco, né, se tu não é tão psicopata assim como eu, que gosta de ter as discografias completas e tal, daqui a pouco isso aqui já contempla, assim, que ele dá realmente um ótimo apanhado, né, do Free, nessa coletânea, então, lançada em 1972, então fica aqui também uma super dica de uma banda que eu sou apaixonado e passei a ser um apaixonado pela banda a partir dessa coletânea aqui, então, deste Best of Free, lançado em 1972, aqui a capa também trazendo toda a turma aqui, o nome dos integrantes e tal. Então é super boa também, um excelente estudo e uma excelente maneira de tu entrar na discografia e na história dessa super banda maravilhosa que foi o Free. É isso então, pessoal, fica por aqui então esse passeio por 10 discos, 10 greatest hits aqui da minha discoteca. E claro, deixem aí nos comentários assim outros casos que vocês têm, como é a relação de vocês com as coletâneas, né? Eu, como já falei aqui, eu tenho muito isso. Às vezes é até para segurar a ansiedade, enquanto eu não tenho a discografia completa, né? Como é o caso aqui do Free, ainda não completei a discografia, mas já vou curtindo algumas faixas que eu não tenho ainda em álbuns, ou então às vezes é muito da questão da audição, assim, tá em casa fazendo alguma coisa e tu tem
já tem os discos e tal, mas tu quer ouvir só ali, de repente, os grandes hits, ou o que eles consideram grandes hits e tal, facilita também a audição. Então as coletâneas para mim servem muito como isso, assim, para facilitar alguma audição, se eu não tô afim de ficar trocando disco, virando lado muitas vezes e tal, pego ali uma coletânea de um dos artistas que eu tenho aqui na discoteca, ou então tem isso também, serve às vezes até para estudo, ou então como foi o caso, por exemplo, do Clarence Carter, que eu trouxe aqui, que é um artista que, tipo, cara, aquela coletânea ali já me serve, eu não preciso estar enlouquecido, correndo atrás dos álbuns e tal. Então, deixem aí nos comentários, quero saber como é que é a relação de vocês com as coletâneas e também, claro, sempre é bom vocês deixarem algumas dicas de outras coletâneas. A gente tem, nem trouxe aqui, mas tem outros clássicos também, coletâneas dos Beatles, Stones, The Who, Jimi Hendrix, enfim. Todo mundo tem uma boa coletânea na sua discografia, e é o caso, eu trouxe aqui para vocês algumas mais óbvias, outras menos óbvias, mas enfim, para abrir essa conversa, na verdade, sobre essa relação que a gente tem com as coletâneas. Então, se puder, deixa aí, vou adorar saber nos comentários o que vocês acharam dessas coletâneas aqui, e também a relação de vocês e as dicas também de outras coletâneas que vocês lembrarem. Foi um prazer, qualquer momento estarei de volta com mais um episódio aqui em Altos Plays. Até mais.